Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, amados paroquianos de Nossa Senhora do Rosário, que bom podermos nos encontrar neste sábado para refletir de maneira simples o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. O Evangelho deste sábado, da 13ª semana do Tempo Comum, é de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos que vão do 14 ao 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Querida irmã, irmão querido em nosso Senhor Jesus Cristo, antes de refletir sobre o Evangelho proposto para este sábado, da 13ª semana do Tempo Comum, que nós acabamos de escutar, eu gostaria de lembrar que a Igreja celebra, neste dia 4 de julho, a memória facultativa de Santa Isabel, Rainha de Portugal. Eu gostaria de ler, de maneira sucinta, o que aqui se encontra na liturgia, uma pequena biografia desta nossa irmã, para que nós vejamos os motivos pelos quais uma pessoa é declarada santa pela Igreja. Santa Isabel, Rainha de Portugal, nasceu em 1271 e morreu em 1336. Filha de Pedro III, rei de Aragão. Herdou o nome e as virtudes de sua tia-avó, Santa Isabel da Hungria. Casou-se aos 12 anos com Dom Dinis, rei de Portugal. Suportou com heroísmo as dificuldades de seu casamento. Ela teve um casamento muito conturbado. Casou-se aos 12 anos, vejam que coisa. Agiu como anjo de paz para acalmar graves discórdias, tanto no âmbito familiar como no do reino. Após a morte do marido, que aconteceu em 1325, tornou-se terceira franciscana. E por sinal, aqui na nossa Serra Talhada, em Triunfo, nós temos os nossos irmãos e irmãs que fazem parte da OFS, Ordem Franciscana Secular, que nós chamamos os terceiros franciscanos. Então assim ela viveu, ela se tornou terceira franciscana da OFS e viveu os últimos anos imersa na oração e na caridade com os pobres. Então vejam que história sucinta, no entanto muito rica, muito bonita para todos nós. Que ela interceda
junto a Deus, para que nós também, mesmo diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nós possamos enfrentar todas essas adversidades e também um dia, quem sabe, sermos homens santos e mulheres santas, né? Claro que já aqui nós devemos buscar isso. A santidade não se alcança depois da morte. Ela alcançou enquanto vida, né? Fazendo o bem aos pobres, né? Sendo caridosa, mesmo uma pessoa de origem rica, como nós vimos, não se tratava de uma pessoa pobre, mas buscou cuidar dos menos favorecidos, dos pequeninos de Deus. E em vida, né, ela buscou a santidade. Então é em vida, enquanto nós peregrinamos por este mundo velho, que nós podemos e devemos fazer coisas boas para também alcançarmos boas coisas, inclusive a santidade. O Santo Evangelho que nós vimos, né, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Nós temos os discípulos de João Batista, ele também teve seus seguidores. Quando os discípulos de Jesus pedem para que ele os ensinasse a rezar, eles, por sinal, chegam a dizer, assim como João, né, ensinou também aos seus. Eles dão justamente o exemplo dos discípulos de João, que João os ensinava a rezar. Aí eles pedem a Jesus, mestre, nos ensina a rezar, né, assim como João também ensinou aos seus. E os discípulos de João, nós vimos que eles se aproximam, né, do Mestre, de Jesus, e dizem assim, por que razão nós aqui os discípulos de João, né, e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Então nós, os seguidores de João Batista e os fariseus, praticamos o jejum. E os teus discípulos não fazem nada disto. E aí vejam qual vai ser a resposta de Jesus. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Primeiro, quem é esse noivo? É o próprio Jesus. Ele é o noivo, né? O esposo. Ele compara aqui com uma festa de casamento. Como praticar o jejum, né, diante de uma festa, de tanta alegria, tantas coisas. O noivo está aqui com eles, né, o esposo. Como, neste momento, é entrar em clima de jejum. Dias virão, né, em que o noivo será tirado do meio deles. Então Jesus já estava prevendo nesse ser tirado. E aqui eu lembro a ascensão, né, de Jesus. Subiu aos céus. Olha aí, subiu aos céus. Quer dizer, foi tirado. Tirado carnalmente falando, né? Eles não vão ter mais a presença, carnalmente falando, do Mestre. Então agora sim, eles devem praticar o jejum, devem rezar, até para poder, né, identificar a presença do noivo de um outro jeito, de outra maneira, nos sacramentos, particularmente no sacramento da Eucaristia, na sua palavra, perceber a presença do noivo na pessoa do irmão, da irmã. Eu estive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, nu e me vestistes, estava doente na prisão e foste me visitar. Então agora sim vocês precisam praticar o jejum, precisam rezar, até para terem condições, né, de perceberem
a presença do noivo nestas outras realidades, né? Nos sacramentos, na palavra, na pessoa do outro, do irmão, né? Da irmã. Depois, se não os discípulos de João, mas os fariseus, que viviam de maneira muito rígida a prática do jejum e também outras práticas, eles se preocupavam muito com essa situação, com essa prática. Uma preocupação ao extremo, absurda. No entanto, olhe, esqueciam, deixavam de lado a prática da justiça, deixavam de lado a solidariedade, deixavam de lado a partilha. Olha aqui o exemplo, né, de Santa Isabel, rainha de Portugal, que partilhou os seus bens, né, as suas riquezas com os pequeninos, com os mais pobres. Então eles se preocupavam com essas questões, né, com essas práticas, com certos rituais. No entanto, deixavam de lado o que jamais deveriam deixar, né? O amor ao irmão, à irmã, o ser verdadeiros, né? A prática da justiça, da caridade, como já falei, só estou reforçando. Então, é bom que nos preocupemos com estas práticas. A prática da oração, um homem que não reza, uma mulher que não reza, meu Jesus. Que nos preocupemos com a prática do jejum, né, da abstinência, desse e daquilo outro, mas sem deixarmos de lado, né, esta outra prática, estas outras atitudes que nós devemos ter, né, como homens e mulheres de fé, porque senão nossa oração, nosso jejum cai no vazio. Eu posso participar religiosamente das celebrações, rezar o texto para lá, para cá, participar de tudo que é de procissão, ser o homem mais piedoso de Serra Talhada, a mulher mais piedosa de Serra Talhada, ou quem sabe até do mundo. Mas, caso venha esquecer, deixar de lado este outro lado, as coisas caem por terra. Então, que Santa Isabel, rainha de Portugal, ela que soube, né, vivenciar essa prática mesmo do amor ao irmão, do amor ao outro, do perceber a presença de Jesus no outro, ela possa interceder junto a Jesus para que nós também não caiamos no farisaísmo, né? No vazio ou nos vazios da vida, preocupados com certos ritos, com certas práticas, deixando o essencial, né, o verdadeiro de lado. Rezemos a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom sábado, um bom final de semana para todos. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.